Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal de cortes da Auto Super. Aqui no canal de cortes você vai ver os melhores cortes do nosso dia a dia aqui do nosso canal principal. Se você não quer perder eles, você gosta desses cortes, se diverte com eles, o que você vai fazer? Clica no joinha, tem um botão para você se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum corte. E o combustível sintético, como é que encaixa Só isso? uma coisa antes disso. Então, assim, ó, aí é uma pergunta meio de cunho nerd, assim, mas vamos lá. No futuro, o que a gente espera? Porque vamos falar em volume. A BYD tá vendendo carro pra caceta. E os carros da BYD são 100% elétricos, certo? E são carros bons. E eles chegam aqui no Brasil através de um híbrido. navio da BYD, movido a diesel, mas tudo bem. Exatamente. E desembarcam 6 mil carros. Aí o que acontece? Eu tenho um filme com o Will Smith que é Eu Sou a Lenda, né? Que ele fica sozinho em Nova York e você vê os carros jogados lá, né? Aquele monte de carro. O que você acha que a gente vai ver? Talvez a gente vai ver esses carros elétricos um dia abandonados pelas ruas, né? Ou eles vão colocar motor AP aqui no Brasil e vão colocar esses carros para rodar de novo. Porque, vamos ser sinceros, infestou. Tem alguns lugares que infestou e vendeu muito de carros 100% elétricos, né? A gente vai ter uma frota, se isso daí não for para frente, que vai ficar por aí, né? Esses carros provavelmente... Vamos falar do infestor. Quantos por cento eles são hoje da frota? Não chega a 1%. Não chega a 1%. Eu ia perguntar para quem sabe. Então você A vê, estimativa da Stellantis, por exemplo, é de que sejam as vendas dela 15% até 2030. 15%. Então, quer dizer, embora esteja infestado, chegou e está chegando. Uhum. Então, parece muito, mas aí a hora que você bota na ponta do lápis, os caras estão vendendo bastante. É o fator novidade. Todo mês aí, né? Vocês também acompanham lá o ranking de vendas. Eu sou muito curioso para ver. Aí falou assim, onde é que estão esses caras? 20º não sei o quê, 26º, 31º, tal, não sei o quê. Ainda está se vendendo muito mais o outro do que esse. Mas estão aí, estão representando. Eu acho que eles foi muito bem-vinda. Em que sentido? Cara, olha o que é esses carros por dentro. As tecnologias que eles entregam, o estilo que eles entregam, a performance que eles entregam. Então, eu acho que eles deram uma sacudida também na indústria tradicional. Perfeito. E todo mundo sai ganhando com isso, entendeu? Perfeito, é isso aí. E eu tenho a impressão, posso estar enganado, que agora eu estou vendo um discurso mais voltado para o híbrido por parte deles, até porque eles descarregaram um navio de híbrido aqui. É o BYD King, que vai competir com o Corolla diretamente. E aí, exatamente com uma propaganda de que, olha, você anda X sem precisar parar para abastecer, né? Aquela coisa toda, parará. Então, eu acho que quem olha na rua tem que fazer uma distinção, que essa é uma outra, entre aspas, bronca que eu tenho, que para poder rampar a tal da eletrificação, se misturou os números entre carro elétrico é a mesma coisa de que carro híbrido. E eu não concordo. Eu acho que carro elétrico é uma coisa, carro híbrido é uma coisa e carro a combustão é outra. Concordo. Quando você vai olhar os números, e se você separar dessa forma, o número de elétricos que você tem é muito menor do que o apresentado, porque quando se apresenta, soma-se como eletrificados os híbridos somados com os elétricos. Ainda mais, e ainda com os mild, os iniciais. O que eu acho também, que eles estão... Já começa por aí. Se tudo isso que eu estou falando é uma bobagem, supondo que tudo isso seja uma bobagem, por que estão tão desesperados para encontrar novas tecnologias e novas baterias? E vão precisar. Sem dúvida. Então, eu não duvido da capacidade deles de conseguirem achar uma bateria, achar uma solução, né? Ainda que com bateria, que seja mais amiga do meio ambiente. E vão ter, sabe por quê? Também convido as pessoas a pesquisar na internet. Coloca lá, escassez do cobre. Em 2021, já faltou cobre 2% e fez saltar o preço do metal em 25%. Um carro comum vai 15 quilos de cobre, um carro elétrico vai 80. Vamos até por uma coisa que as pessoas têm mais do que carro. Celular. Qual que é o grande fator limitante de um celular para ele não ser perfeito uma pessoa? Há quanto tempo os caras têm o quanto evoluiu um celular se você pegar do iPhone 2, 3 para hoje, para o iPhone 15 que nós temos? Mas o que continua sendo o gargalo dos caras ainda dentro de um celular? Os caras evoluíram em tecnologia, e evoluíram na tela. Pô, a tela antigamente era o joguinho da cobrinha, né? A gente ficava na tela do celular, era um LCD nojento. Hoje isso daqui tem uma resolução às vezes melhor que uma televisão de ponta, mas os caras não conseguem resolver o problema da bateria. Mas você trouxe uma coisa interessante.
Eu fiz um mini-doc que está no meu YouTube lá, do César Urniani, que era o seguinte. Eu falava que existe a indústria tradicional, existe o digital e existe o digitalizado. Qual é a diferença? Eu nasci em 68. Eu sou analógico, igual a indústria que está aí. Eu lia livro Ia na físico. biblioteca. Quando eu vou ler o meu livro aqui, eu sou digital. É fazer de maneira digital o que eu já fazia de maneira analógica. A criançada de hoje, com 3 meses, está rodando tela. Eles não são digital, eles são digitalizados. Então vamos lá, vamos falar da indústria. A indústria nasceu analógica e ela é lenta. Ela é um dinossauro. É né? grande, é muito grande. Gigante. Tudo que é grande, cheio de processo, é lento. As mudanças são complicadas e daí vai. Tesla, BYD, Arval, esses caras nasceram digitalizados. Não dá para brincar no parquinho desses caras. Por quê? Eles entregam para essa nova sociedade essa experiência aqui. Do que há de bom, correndo riscos sobre o que há de ruim. Perfeito. Então o cara, quando ele entra nesse carro, ele fala assim, cara, é o meu celular. Sim, inclusive com os problemas de bateria. É isso aí. Que é algo que eles sabem que é o BO deles. E eles estão correndo atrás de resolver. E eu não vou me surpreender nem um pouco que a gente vai fazer, de repente, daqui um ano, um novo podcast aqui. Fala assim, cara, César, você veio com carro elétrico? Vim, cara. Você viu o que era essa bateria hoje? Não vou me surpreender. Tem uma solução. Ou sim. hoje, se você me disser qual é o caminho mais adequado, o caminho mais adequado é você realmente diminuindo a bateria e vir para uma tecnologia como o hidrogênio. E outra, eu vou falar uma coisa para você assim. Na minha cabeça, não faz muito sentido se nós tivéssemos um sentido cívico. Vou falar pesado agora. Não faz nenhum sentido. O Brasil tem a eletricidade barata, então ele pode ter o carro elétrico. O Brasil você tem o etanol, velho. O Brasil, ele não é forte na indústria, tanto que a indústria fechou em déficit. O agro, a despeito do que aconteceu no Rio Grande do Sul, a despeito de queimada, a despeito de alta temperatura, de chuva... Juros altos. Vamos lá. Olha só. Por quê? Por causa de investimento. Olha só. Por que tem um monte de gente olhando para o Brasil, no meu ponto de vista? O Brasil é a maior reserva de água doce do planeta. O Brasil tem a maior... matriz energética mais limpa. Falando de extensão, né? Porque uma coisa é você está na Suíça, A costa, né? uma coisa é ter um país continental, tem a energia mais barata e limpa. O Brasil é a segurança alimentar do planeta. Se juntar Brasil e Argentina, quase 60% do que tem de grão no mundo sai daqui. A gente alimenta Carne o também. mundo. Não Tudo só bem? grão. E quando se fala de matriz energética para a mobilidade, o Brasil tem o etanol, que pode vir da cana, que pode vir do milho, que pode vir da algave lá do sertão e daí por diante. Beterraba. Da beterraba. Então, quando você falou, por exemplo, do e-fuel da Porsche, o etanol é mais interessante. Porque eles estão fazendo o quê? Eles estão pegando água, eletricidade do vento tal, no Chile, para tentar transformar aquilo através, enfim, uma metamorfose maluca, né, que é o metanol. Mas é legal, é bacana porque ele é sustentável. É uma alternativa. Mas ela é muito cara comparada com o etanol, porque o etanol ele se transforma em hidrocarboneto parado, sozinho, na fermentação. Você não precisa espetar ele na tomada para ele virar hidrocarboneto. Mas não corre esse risco também, e aí tem, enfim, tem várias agendas aqui nesse papo de carro elétrico também, que a gente poderia se isolar em termos tecnológicos, porque, como você bem disse, você falou que ia citar alguma coisa de geopolítica, acho que é importante também nesse caso. O Brasil chega a apostar totalmente no etanol, ele não vai se isolar do mundo porque ele não tem uma capacidade de produção para exportar isso. O Brasil ele não precisa se isolar, ele precisa, na verdade, exportar. Ó, vamos lá. China tem 1,5 bilhão de habitantes. Quanto tem na Índia? 2 bilhões. Passou. Sabe o que é que eles estão desenvolvendo lá? Que nós estamos levando para ele? Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. O Brasil acho que produz 90%, a Índia, que é o segundo, é 10%, sei lá, 5%. Isso, então eles estão, o CTC, né, que é o Centro Técnico Canavieiro do Brasil, Eu tive lá já. ele está montando, os caras se interessaram pelo etanol. Nós temos que entender que quando a gente fala de problema ambiental, nós temos um problema que ele é global.
Mas as soluções, elas são regionais. Sim. O que não dá, pegando a corona no que você falou, eu vou ficar pária, né? Tem uns imbecil que fala isso. Eu vou ficar pária do setor automotivo e virar não sei o quê se eu tiver no etanol. Cara, se os caras estiverem vendendo um porco espinho, você vai montar nessa porra pra quê? Exato. Se você tem o etanol? Agora, o que não dá é para você estar day by day com a China, sentar em cima numa bateria de lítio, quando você aqui no Brasil tem o etanol. Sim. Não faz o mínimo sentido. Só porque eu quero estar... Não, E quando somos obsoletos em tecnologia, certo? E indústria do negócio. Porque o Brasil, ele tá anos-luz atrás de... Aí você mandou bem. Tipo a China, por exemplo. Você pega microcomponentes, a China é o maior fabricante do mundo. O Trump investiu pesado nos Estados Unidos para eles... Não, por causa até de... prevendo já até alguma coisa, mas demora tipo 6, 7 anos para você operar uma fábrica de componentes Sim. né, muito pequenos. Então, o que acontece? Se os Estados Unidos não tem com todo o dinheiro que eles têm, imagina o Brasil aqui. Então, a gente ainda está muito além disso, né? Porque a gente não consegue fazer. Tem um detalhe que é o seguinte, quem disse isso foi um economista muito forte, né? Eu não vou falar o nome dele aqui porque ele não me autorizou, mas ele deu uma aula para gente sobre geopolítica econômica. E ele fala um negócio e ele até explica por que as guerras estão acontecendo. Isso é bacana para quem está assistindo a gente aqui. Até pouco tempo atrás, a gente tinha a tal da globalização. E o mundo, mais ou menos, vivia em paz. Mas deixou alguns atores de fora, que se incomodaram. Porque quando você deixa uma Rússia de fora, esses caras falam, peraí, nós vamos correr atrás de comida. E se a gente precisar jogar uma bombinha aqui, a gente vai jogar. Porque vocês me deixaram de fora. Então, a globalização, ela deixou algumas pessoas de fora. Tudo bem. Isso começou a gerar atrito. Aí veio uma pandemia, que todo mundo percebeu que era totalmente dependente da China. Resultado, houve uma ruptura global daquilo que a gente chamava de paz e globalização. E o caminho, pelo menos o que essas pessoas que estudam isso estão observando, é de que os Estados Unidos, ele quer ter agora o quê? Parceiros perto e amigo. Eu quero... Para eles, é um puta negócio desenvolver o México. Vai ver o México que tá com... O México vai ser a bola da vez, cara. Vocês viram que os caras estão industrializando o México? Agora você pensa, eu já vi esse se eu fizer, fizer o México, sobre se eu fizer o México desenvolvido, nenhum mexicano vai querer vir mais pro meu país. E o mexicano é meu vizinho. Se ele tiver forte, é bom para mim. Vamos lembrar, a China... Até poucos anos atrás, antes da globalização, era 1,5 bilhão de miseráveis. Até que os próprios Estados Unidos vai lá e desenvolve, a própria Alemanha e outros países ensina esses carros a fazer carro, e hoje os caras... E montam suas próprias companhias. Os caras são a segunda maior potência do mundo. Sim. Então, desenvolver os seus rápido, vizinhos, né, César? É um bom negócio. Sim. Desenvolver os seus vizinhos é um bom negócio. Então, o problema é você quando desenvolve um vizinho seu que ele não é tão amigo seu. Sim, agora, exato, por exemplo, você vai desenvolver, Venezuela, que tá aqui do lado. Porra, por que, não, que 7 milhões... China. Não, por que 7 milhões de venezuelanos saem de lá e vêm para cá? Porque os caras querem comer. Sim. Então você tá num lugar onde tá ruim e a população vai correr atrás do quê? De comida. Gente, tá falando de carro, mas carro você não come, você precisa comer. Sim. Então, quando a gente fala de guerras e de problemas geopolíticos, né, o negócio, o buraco é bem mais embaixo. Agora, por exemplo, quando a gente fala de desenvolver parceiros, quando eu vejo anúncio, né, de marcas que estão vindo para o Brasil e diz que vão montar fábricas aqui, porra, é desenvolver aqui, é gerar emprego aqui, é melhorar aqui, né? Não dá para ficar vindo aqui com 35% de isenção de imposto e só tá vendendo, né, competindo com os outros e não gerando riqueza aqui. E não gerando riqueza aqui. E aí, legal, hein? Tá curtindo? Lembrando que tem vários outros cortes muito legais aqui no canal. Bora! Então, isso também eu sempre vejo com bons olhos. Os caras estão lá, os caras são fortes, estão chegando aqui com um carro bacana, vão fazer fábrica no Brasil. Pô, eu sou o cara... Tá gerando emprego, vou bater cara. palma, cara. Não importa. Então, são ações que eu vejo com bons olhos. Fomentar o carro elétrico, 100% elétrico, e ajudar essas pessoas que estão comprando carro elétrico, gerando infraestrutura. O cara entendendo que ele está comprando o carro dele para aquele segmento. É ok, entendeu? Amanhã o futuro vai ser 100% elétrico. Não vai.
Eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa em cima do etanol, porque ele não tem um combustível ainda, uma matriz energética tão importante quanto o etanol. Claro que talvez aí nos seus comentários vai estar um maluco dizendo assim, o etanol fode com o motor. Cara, a gente encontrou metanol no lugar de etanol. A gente encontrou água do mar no lugar da água do etanol, gerando uma salinidade. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um problema no Brasil de combustível adulterado, mas isso não é só do etanol, isso é da gasolina também, que vai detonar com o motor. O etanol é mais fácil de se adulterar, né? É mais fácil de se adulterar, mas sem dúvida nenhuma é um combustível que eu aposto muito. E eu vou aproveitar, eu não sei se está entrando algum hater aí ou não, já ouvi isso de um imbecil, do tipo assim, você é amigo do agronegócio porque você recebe do agronegócio. Eu não ganho nada do agronegócio e defenderia o agronegócio de graça. As pessoas precisam saber a diferença de bandido que desmata de homens e mulheres que de sol a sol trabalham para pôr comida na sua casa. Que é isso que o agronegócio faz. Sabe, eu tenho um orgulho do cacete do agronegócio brasileiro. Todo brasileiro deveria ter. Porque se todo mundo está aqui, né? Todo se nós estamos mastigando, se nós estamos vestidinhos, se nós estamos com saúde, e É demos graças, café da manhã sem dúvida. para o nosso filho hoje cedo, é porque o agronegócio está pondo comida na mesa de todo mundo, entendeu? E no Brasil é um desafio isso, Que é um né? desafio. Porque você fazer o grão sair lá da onde ele é produzido para chegar na sua casa, num lugar que você não tem malha ferroviária, certo? A gente Mas o tem problema é estradas, isso, poucas estradas em condições, algumas lastimáveis e outras não existem. Exato. Há quantos anos falam que vão fazer lá a Transamazônica para poder fazer isso, para não sei o quê, não sai do papel. Sim. Então, assim, é um baita de um desafio. Esse cara que está trabalhando lá, ralando no sol, não é só ele, vem um monte. O agronegócio, ele desenvolve uma cacetada de outras coisas que a galera esquece. E é o agronegócio que desenvolveu esse combustível incrível que é o etanol. O problema é que ele briga na commodity do açúcar, né, cara? Então, por isso nós temos que ter de milho, por isso que a gente tem que ter do algave, entendeu? Porque aí você começa a desbancar um pouco a cana, no sentido de falar assim, olha, eu consigo o etanol de outras fontes que não só a cana-de-açúcar. É que assim, ó, tem alguém trabalhando para fazer o negócio certo e tem outro trabalhando para impedir o certo. Porque assim, ó, aí o que a gente também entende, a gente que entende um pouco de carro. O que acontece? O etanol, você tem que fazer um trabalho em determinados materiais que tem no carro hoje para que ele receba o etanol e ele tenha a mesma longevidade de um carro a gasolina. Exatamente. E o que acontece? A indústria, que a gente estava falando aqui, que às vezes ela é legal, que ela vem para cá, que ela gera emprego, não sei o quê, ela não é tão legal às vezes. Por quê? Aí você chega pro cara da indústria e você fala o seguinte, é o seguinte, você vai ter que colocar uma bomba adequada de combustível aqui, tá? Mas só que a gasolina que ele já produz lá, custa para ele, sei lá, vou dar um exemplo, R$80. Estou dando um exemplo hipotético. Pro álcool agora, que é basicamente a mesma bomba, mas com outro tratamento, com outro material, vai custar R$200. E ele fala, cara, eu fabrico, sei lá, 2 milhões de carros por ano. Estou dando um exemplo X. Cara, R$120 a mais numa bomba, em 2 milhões de carros que eu fabrico, e eu estou falando da bomba, mas daí tem bico, tem as mangueiras, tem um monte de série de outras coisas que levam. Aí a indústria, ela mesma acaba sabotando o próprio negócio. Estou falando para uma coisa específica, que é para carro, né? A gente vê que sabe que é um combustível legal, que pode ajudar bastante, até em questão, é muito menos poluente. Acho que a primeira lição que a gente teve de poluição fácil aqui, didática para o brasileiro, foi quando tinha controlar. Porque você sabia que a emissão de um carro a gasolina era muito maior a emissão do que um carro a álcool. O que o cara fazia para bolar o controlar? Porque o controlar, às vezes, tinha uma margem muito baixa. Ele pegava um carro que era gasolina, ele fazia um rabo de galo, o mecânico ensinava. Faz um rabo de galo, vai lá, abastece o carro, passa no controlar. Então, assim, a própria indústria também, ela vai ter que receber de alguma forma isso daí para que ela consiga trabalhar e a gente poder fazer a aplicação desse tipo de combustível. Porque é aquele negócio. Estão fazendo carro elétrico. Responde à demanda, velho. É só uma instrução, é educação. Não, mas é que você não pode demandar um carro a a álcool se a indústria não está produzindo carro a álcool. Mas você tem que ter a oferta. Mas há lá, algumas movimentações em torno disso, já que a Stellantis quer fazer um motor etanol híbrido leve, né? Para os carros agora a partir daqui. A Toyota tá fazendo isso. A Toyota tem investido em hidrogênio também. Eu fiz a própria GWM tá, a Nissan Hyundai tem um estudo, não sei se você conhece, César. A Nissan, em parceria com a USP, de fazer um carro elétrico movido a etanol com célula de combustível. Sim, eu andei com um desse em 2015.
engenheiro, embrionário, tudo tal. Isso aí a Toyota vai fazer no Brasil um carro a hidrogênio aqui em São Paulo, em Indaiatuba. Sobre o etanol que você estava comentando, você sabe que eu fiquei um pouco preocupado porque eu acho que falta um pouco de comprometimento da indústria nesse sentido. Por quê? Porque quando você diz para mim o seguinte, vamos lá, eu fui lá e conversei com algumas delas. Porque como eu trabalho como piloto de teste, você tem contato com a engenharia. Falei, gente, vamos lá. O que é que vocês estão usando para o veículo flex na superfície dos metais? Cara, é uma superfície completamente diferente. Usa um tratamento disso, daquilo, umas usa níquel, usa não sei o quê, parará, porque não dá para ser a bomba do gasolina, não dá para ser os bicos do gasolina. Então, eles recebem realmente um acabamento onde você tem uma dureza muito melhor e que resiste ao etanol. Tá, o que eu não estou entendendo é porque um monte de gente está falando, vamos para cima do etanol, porque o etanol é um combustível com 110 octanas, deixa o motor mais limpo, evita, né, que você tenha ali a detonação e daí por diante. E muita gente falando, mas estraga. Falta vocês se posicionarem e dizer o seguinte, cara, eu faço o carro perfeito para o etanol. Eu não estou vendo vocês se posicionar, né? Que nem você está dizendo, ó, talvez a bomba que esteja ali não seja a mesma. Eu fui atrás disso e eles me confirmaram que não, que a bomba é diferente, que o metal é diferente, que a superfície é diferente. A gente vê bico travando aberto de carro flex, por quê? Porque a gasolina, ele é lubrificado pelo próprio combustível. Sim. O álcool... Obviamente Seco, né? é seco, não tem aquela lubrificação, ele trava da calça hidráulica no carro. A gente teve um carro aqui que apresentou esse tipo de problema. Se você pegar esse carro hoje dessa mesma marca, eles estão trazendo a mesma mecânica para o Brasil, só que agora é só gasolina, porque eles descobriram que eles tinham um problema dentro do carro. Entendi. Né? Não falaram disso abertamente. E o etanol era ok, você sabe que o etanol era bom, você tinha... Sim. A questão mais ou menos. Mais ou menos. Aconteceu comigo isso daí. E eu vou falar, cara. Foi com uma BMW, uma 320 nova. Não, uma G30, é isso? G30? Não sei. É a nova, é a última que saiu. 22, 23. Eu abasteci num posto pequenininho dentro de uma... Tipo, entre cidades, assim. Não tinha nem bandeira direito. Pode ter sido um etanol adulterado. Mas, de fato, a BMW, ela fez esse negócio. Ela saiu do... Se você for ver a reflexo ali. X1 que vem agora, que é o mesmo motor da 320, ela é só gasolina. Mas ela, cara, o custo que ela teve, assim, é que ela não pôde comprovar. Ela não teve. Ela tem que dar garantia. O carro tá na então. garantia. Ela, com certeza, eles devem ter olhado o combustível que estava lá. O cara botar um dar carro garantia. no mercado, ele tem que dar garantia e aquele motor tem que resistir a qualquer porcaria que o cara Assim, ó, coloque no tudo bem, tanque, nem cara. vamos na questão da montadora. Vamos falar de Auto Super. Auto Super, o que acontece? A gente teve carros aqui e a galera que prepara carro no Brasil é que tá mudando um pouco porque tem outros tipos de carro. Mas vamos considerar, antigamente os carros não eram turbos e a gente tinha que colocar o turbo no carro. Sim. Colocava o carro, montava o carro turbo, acabava utilizando etanol porque era um combustível mais barato, porque ele Melhor, tem uma... muito melhor. Exatamente. Menos pré-detonação lá em cima. Enfim, uma série de outros fatores, né? Enfim, dá para listar muitas coisas boas do etanol. Só que o que acontece? A gente, às vezes, é duro. O que a gente fazia? Cara, a bomba de gasolina, se ela aguentar, né? Você falar para ela, dá mais pressão e ela aguentar dar mais pressão, ela vai dar mais pressão. E assim, você vai ter mais o seu combustível lá. Ela parava de funcionar depois de um tempo. Por quê? Porque ela não foi feita para trabalhar no etanol e quando você pegava lá, ela vai tava dar pau mesmo. toda ressecada, né? Não, Parecia fudido. um maracujá de gaveta. isso mesmo. Então, a gente notava isso, né? Agora, o que Não, a o etanol gente... agride. Se não tiver uma superfície preparada Exatamente. para, ele agride. Então, é isso que a gente foi pegando também ao longo do tempo, né? Que as montadoras, em qualquer situação de mercado que acontecer, seja o etanol, seja o elétrico, seja o hidrogênio ou qual for, eles vão ter que se adequar a isso. E eles não querem. Hoje, não sei se foi hoje ou ontem que eu tive uma discussão, a gente teve uma discussão com o Felipe aqui, né? Discussão, conversando. Falou, cara... Uma montadora trouxe um carro que ele tinha um motor 1.0 4 cilindros. Ele trouxe esse motor 1.0 3 cilindros. Por quê? Ele descobriu que ele conseguia com 1.0 3 cilindros ter um desempenho tão bom quanto. E vamos falar, em termos de material ali, só de peso de material, mais você tem muito menos. né? O motor era tão eficiente quanto, menos poluente, ele efetivamente entregava aquilo que precisava para aquele carro e eles deram um passo para trás, voltaram a colocar o 4 cilindros. No caso, a gente pode falar qual carro. É o Fiat Mobi. Quando ele foi lançado, ele tinha a versão 1.0 com motor Fire de 4 cilindros e também uma versão com Firefly de 3 cilindros. E aí o de 3 cilindros é muito mais caro de fazer porque é um motor muito mais novo, é uma concepção nova. O Fire tem 20 anos.
Então, é isso que é o problema, Então, é o que eu falei. É aí isso. que eu quero mostrar. A E agora ele vai montadora, ela voltar. não Esse tá... motor vai voltar por conta de emissão, de regra de emissão do Procon. Exato, mas se dependesse dela, ela ia continuar Sim, fazendo um motor pra dinossauro lá. Exato. Que, cara, usa mais material, se a gente tá falando de minério, uma série de outros fatores. Por quê? Porque ela não quer fazer uma adequação na linha dela, porque a adequação dela vai custar mais caro, porque ela vai ter que pedir a peça do outro. Porque uma coisa é quando ela já tem um refém, né? Cara, faz 10 anos isso aqui que eu compro de você. Agora, a partir de agora, eu vou ter que começar a comprar de você. Esse cara, ele não... Esse aqui, ele depende da montadora. Então, ele já abriu as pernas, ele tá vendendo lá no preço lá embaixo, que não sei o que, blá, blá, blá. Esse aqui vai falar, não, meu preço é tanto, se você quiser comprar esse aqui. Então, daí ela fala, vou ter que repassar isso pro consumidor. Mas como que o consumidor entende? Porra, aumentaram o preço do mob aí em 10 mil reais. Né? Que já não existe mais carro popular no Brasil. Velho. Legal, né? Corte é sempre bacana. Bom, quer ver mais? Clica aqui ou clica na bolinha pra fazer parte aqui da Auto Super. Se inscreve, tamo junto. Valeu, galera.